Olá pessoal, estamos ao vivo agora no Facebook. Hoje uma live internacional, né? Tem de tudo aqui, tem até lives internacionais. Temos a alegria de estar recebendo um convidado internacional hoje, né? Um brasileiro aí por esse mundo afora, para nos dar uma palavra abençoada, uma pessoa muito abençoada, tem sido bênção, usado por Deus para alcançar muitas vidas em muitos lugares. Daqui a pouquinho já vou apresentá-lo. Se você está entrando ou for entrando aí, vou compartilhar aqui nas redes sociais nossas, para que a gente possa alcançar o maior número de líderes aí, os pastores amigos do Luciano aí que estão vindo. Nós já estamos ao vivo aqui no Facebook. Também estamos gravando essa live, você vai poder assistir depois, provavelmente algumas pessoas vão assistir depois. Só compartilhar aqui nas minhas redes sociais também. Lá no Panamá, onde o Luciano está, agora são 8 horas. E aqui já são 10. Essa diferença de fuso aí. Mas a internet está boa, pelo menos aqui. Isso que tá bom. Está conosco hoje o pastor Luciano, né? Pastor Luciano Pereira, além de ser pastor lá no Panamá, na cidade do Panamá, ele também é responsável pelo CIEMAL, na parte executiva. O CIEMAL é o Conselho de Igrejas Evangélicas Metodistas da América Latina. Se eu não errei, é alguma coisa com essas siglas aí. Está muito envolvido com missões, já foi missionário no Peru e agora está atuando lá e também dando suporte para outros missionários. E eu queria convidar agora o pastor Luciano a dar uma palavra para nós, palavra de boas-vindas aí, enquanto o pessoal está entrando na live. Luciano, por favor. Muito obrigado, viu, Luciano, pela presença. É um prazer para nós, Fernando, estar junto com você, ter aceitado, né, participar dessa live aí contigo, né, e falar sobre missões, né? Um prazer mesmo. Obrigado pela honra e um prazer sempre falar contigo, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo aqui quando você veio participar, né, dos nossos treinamentos, e então a gente está aí para tentar ajudar no que for preciso. Muito bom. Ontem nós estávamos com um pastor que tem trabalhado muito na área de evangelismo aqui e eu comentei sobre a live que nós íamos fazer hoje, porque no meu coração, Luciano, nós pensamos em fazer uma série de lives que produzisse bons conteúdos e pudesse dar voz a muitas pessoas boas. E aí eu pensei, nossa, acho que um tema que nós não estamos abordando é missão, é o missionário, né? O missionário que está no campo, porque imagine o seguinte, as igrejas elas estão sofrendo aqui, elas estão tendo as suas lutas, tendo que resolver problemas de tecnologia, tendo que resolver uma série de coisas. A arrecadação de algumas igrejas tem sofrido, já vinha sofrendo e tem sofrido também. A oração pela dor momentânea nossa aqui. E aí eu fico pensando, será que nós não corremos o risco de esquecer os missionários? Eu sei que nesse momento nós não vamos enviar missionário para lugar nenhum, não estamos conseguindo nem sair de casa. Mas nós já enviamos, alguns estão lá no campo. E eles estão às vezes enfrentando, eu acho que a sua realidade deve ser bem mais complexa, porque você tem missionários e conversa com missionários no Peru, Equador e alguns países que estão sofrendo, acho que muito mais do que nós, pela falta de infraestrutura. Então a ideia da conversa é essa. Será que esse momento que nós estamos vivendo, mundial, de pandemia, de crise, de isolamento, o quanto isso tem afetado, né, os missionários, principalmente vocês que estão no campo, e como que a gente pode, como igreja brasileira, tentar diminuir isso, tentar atuar mais nisso. Então a nossa ideia é essa. Se você está conosco, tem algumas pessoas entrando aqui, ó, já a Maria Fernanda, né?
e outras pessoas estão compartilhando conosco. Eu vou pedir para você compartilhar essa live também. Se você tiver alguma pergunta durante a live, por favor, vai colocando no chat aqui. Eu também estou olhando a sala aqui, a sala de vídeo que está sendo transmitida. Então, nós vamos começando com uma pergunta para o pastor Luciano, mais genérica, né? Nós tínhamos trabalhado. Pastor Luciano, o quanto ou em que área você tem visto que os missionários têm sido mais afetados nesse momento de pandemia, de coronavírus? O que você acha que está mais pegando para o lado dos missionários? Assim, Fernando, eu acho assim que tem ainda não passou tanto tempo, né? Nós temos aí um mês e meio, 2 meses, agora que começa então a manifestar os problemas com relação ao sustento dos obreiros, especialmente obreiros que dependem de ofertas das igrejas locais. Porque as igrejas locais estão tendo dificuldade de ação, elas então começam a ter dificuldade também para enviar ajuda para o missionário. Nós temos alguns casos que já aconteceram de igrejas cortarem totalmente a ajuda que dava, e nós tivemos que buscar outras formas para poder apoiar essa obra. Então, eu acho que se as coisas continuarem como estão, ou as coisas tudo fechado, as igrejas não podendo se reunirem, a pandemia não cessar, e isso durar mais tempo, a tendência é as coisas irem piorando, especialmente as igrejas que dependem exclusivamente da arrecadação financeira. Então, assim, tem um caso também de uma família missionária que estavam num país da Ásia, e também nós tivemos contato, e eles são americanos, né, e eles tiveram que agora voltar num voo humanitário para o seu país, porque toda a situação, né, não permitia que eles ficassem lá. E o outro caso de um outro missionário que nos pediu ajuda, porque também a igreja deles não consegue mais mandar as ofertas, e eles estão precisando de apoio. Então, realmente, a gente sempre diz, né, que quando acontece algum problema, no geral, a primeira coisa que as igrejas cortam é a oferta missionária, né? Mas a gente percebe que ainda não se agravou tanto, mas se continuar e piorando a crise, especialmente para os missionários que são do Brasil, vão sofrer, porque realmente as igrejas que dependem só de arrecadação do dízimo e das ofertas começam a ter uma baixa na arrecadação. Que interessante. É uma crise mundial, como você mesmo disse, não está na mão também das igrejas, o controle, o processo. Mas ontem nós comentamos um negócio muito interessante, até coloquei no meu Face hoje. Parece que está saindo da nossa mão o controle, mas tudo isso ainda está no controle da mão de Deus, né? Deus está no controle, Deus está cuidando. E a nossa oração é para que Deus levante inclusive os recursos necessários. Eu acho que outro assunto que eu fico pensando é assim, o dólar subiu consideravelmente e a igreja brasileira que mandava um determinado recurso para fora, ela mandava uma previsão que ela tinha em real, e a despesa do missionário não é em real, a despesa do missionário é em dólar. E então que Deus traga essa provisão, ajude. E outro problema que você acabou de trazer, né? Que às vezes nós nem pensamos nisso. Alguns missionários que estão tendo que voltar forçadamente por conta de fechamento de fronteiras, né? E eu acho que isso vai, inclusive, impactar o retorno ou a missão, a obra. A gente sabe o quanto difícil é um missionário fazer essa base, né? Esse contato, esse relacionamento.
e às vezes ter isso interrompido. Mas Exato. E não só isso, né, Fernando? Também, não só voltando missionários, mas como também impedindo de enviar. isso. Né? Agora, esse ano mesmo, nós tínhamos alguns projetos já em andamento. Tinha uma família peruana que estava preparada, era para eles estarem indo agora, esse mês de abril, para a Jordânia, mas tiveram que... Já tinham as passagens compradas, estava tudo certo, tiveram que cancelar, e então, por causa de toda a situação, né, impossível viajar. E outro caso de outros obreiros que estavam indo para Gana, para a África também, tiveram que cancelar. Projetos, treinamentos missionários que tínhamos uma previsão de ter um grande treinamento aqui no Panamá em junho, com pessoas de diversos países, também teve que ser cancelado. Ou seja, nesse momento, o movimento missionário ele está exclusivamente online, assim como as igrejas, né? Então, realmente, a situação, além de trazer missionários do campo de volta, tem impedido também de enviar, né? Então, assim, são coisas que estão acontecendo, né? Sim, aqui no Brasil, não sei quando você já tem acompanhado, né? Algumas cidades estão bastante mais sofrendo um pouco mais, as grandes cidades aí, São Paulo, a região lá do Manaus também tem sofrido bastante. As igrejas estão praticamente sem poder fazer os seus cultos. Algumas cidades já estão começando a abrir uma ideia de 30%, mas alguns pastores estão decidindo não abrir. Aí no Panamá, as igrejas também pararam. Como que está na cidade do Panamá, o momento que vocês estão vivendo aí? Então, no Panamá, desde que teve o primeiro caso, justamente foi quando eu estava no Brasil, voltei do Brasil, foi ali no finalzinho de fevereiro, começo de março, quando teve o primeiro caso, eles já começaram a fazer uma restrição, uma quarentena assim progressiva, até chegar nessa que a gente está hoje. Hoje nós estamos numa quarentena onde a gente só pode sair 2 vezes por semana, né? O homem tem os dias dele e a mulher tem os dias dela. E nesses 2 dias por semana, nós só podemos sair por 2 horas, conforme o número do nosso documento, no caso nosso do passaporte, final do passaporte. Por exemplo, o meu passaporte termina com 8, então eu posso sair das 7h30 até as 9h30. Né? Rapaz, então, o povo aqui está reclamando ainda. Para ir no mercado, para ir na farmácia e para voltar para casa. Outro dia aconteceu um fato interessante, que foi o meu dia, semana passada, eu fui para o mercado, né? E na hora estava lá comprando tudo normal, tinha calculado o horário certinho para voltar para casa, e só que na hora de pagar, deu um problema com o cartão, porque não estava lendo, a máquina não estava lendo, e o meu horário começou a passar. E assim, eu tive que ir para o carro, pegar outro cartão, voltar, então pagar com outro cartão, para poder então ir para casa, mas eu acabei extrapolando o horário com o perigo de no caminho, porque a polícia tem prendido mesmo pessoas que desobedecem à quarentena. Então aqui é muito mais estrito, é muito mais fechado, mas isso também já tem gerado bastante problema, porque o governo tem ajudado com alguma coisa de comida, com dinheiro, mas é muito pouco. Então já está tendo protesto em quase todos os cantos da cidade. Então, assim, realmente, eu espero que esse quadro se reverta, pelo menos nos próximos 15 dias, porque se passar muito mais tempo, as coisas vão se complicando, até porque as pessoas não têm trabalho, né? Não têm entradas de dinheiro, salário, e começam, então, a fazer manifestações e a ter até violência, né? Saques, essas coisas assim. Então, é isso que a gente está orando, né? Para que, pelo menos, uns 15 dias mais aí, as coisas comecem já o país ser reaberto. Essa é a nossa esperança.
Eu me lembro da realidade lá, né? Muito, um movimento bastante voltado à questão turística em alguns lugares. Eu imagino que como deve estar a situação, né? O Edson Feriato aqui, eu mandando primo, saudades de você. Que interessante. Acho que cada realidade, né? Cada país, o seu momento, aquilo que está vivendo. E você também, eu sei que você tem contato com alguns outros países aí da América do Sul que está com bastante dificuldade. Você acredita, Luciano, que além dessa questão financeira, a igreja brasileira podia fazer mais pelos missionários, mas também na questão da oração, na questão do ligar, querer saber como está? Ou você acha que a igreja se comporta bem também nessa área? Sim, eu acho que nós, né, como metodistas, né, no Brasil, nós estamos, não deveria ser assim, mas nós estamos aprendendo pouco a pouco a fazer missão transcultural, né? Eu acho que nós devemos mobilizar mais, movimentar mais a igreja nessa visão. Às vezes a igreja, não só a metodista, mas no geral, vive às vezes numa ilha, né? Onde ela não entende essa missão global, ela não entende que ela faz parte de um todo da missão, né? Eu estava pensando outro dia, Fernando, até uma ilustração que me veio na cabeça, pensando sobre o Brasil. Porque o Brasil é o único país da América Latina que fala português, né? E depois nós temos a maioria absoluta dos países falando espanhol e alguns países do Caribe que falam francês e inglês, não é? Das ilhas, principalmente das ilhas. Mas no que chamamos de América Latina, né, nós temos a maioria absoluta de hispano-hablantes. Então, quando eu olho para o Brasil, eu estava até fazendo essa relação, né? É igual você ler os 4 evangelhos, né? Os 3 evangelhos são Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos, né? Que são aqueles que andam ali na parceria. E o evangelho de João é um evangelho à parte, é uma literatura joanina à parte. Então, eu acho que o Brasil é tipo uma literatura joanina à parte. Então, o Brasil deveria se abrir mais para o mundo hispano, né? Estar ao redor dele e tentar se envolver mais com essa missão transcultural. Já existem vários movimentos da igreja aí da Sexta Região, que começou conosco, com outras pessoas, através do Bispo João Carlos, a Quinta Região através do Bispo Adonias, mas, no geral, a gente percebe que a igreja precisa caminhar muito mais ainda nessa direção, de estar abrindo mais para o treinamento, para o envio, para o suporte e para a visão mesmo missionária transcultural, começando dentro do próprio Brasil, porque dentro do próprio Brasil existe uma necessidade. O Brasil também é um continente, né? Que às vezes a igreja não presta atenção nisso, de que abrir uma obra, sair um camarada aí de São Paulo para abrir uma obra lá no Mato Grosso, ele teria que ter um treinamento transcultural, porque ele vai para um outro país, ele vai para outra realidade, e é completamente diferente da realidade de um paulista ou de um paulistano, especialmente. Então, assim, nessa direção, eu creio que a gente está dando os passos através do CIEMAL, dos bispos que estão acompanhando a gente, mas, lógico, sempre é preciso mais, né? Sempre é preciso mais envolvimento com a missão, e especialmente a missão fora, né? Além das fronteiras também do Brasil, né? Talvez alguém pode dizer, mas a missão no próprio Brasil ainda é muito falha e precisa fazer muita coisa, mas sempre foi assim. Jesus, quando mandou Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra ao mesmo tempo. Ele não mandou terminar um para começar outro, né? Isso, é paralelo o negócio, não podemos parar. Eu queria convidar você que Exato. está nos assistindo a pensar nos missionários, querido. Eu sei que alguns vão assistir depois, outros estão agora conosco, mas todos nós conhecemos pelo menos um missionário, pelo menos alguém que está trabalhando, que não está numa igreja local, que não tem o seu serviço. Pense seriamente em orar por ele,
pense seriamente em mandar uma mensagem perguntando como é que vai você, como é que vai sua família. Eu não tenho financeiramente para abençoar, Fernando. Abençoe com a sua oração, abençoe com o seu carinho, abraça essa pessoa que às vezes está longe de casa, preocupado com pais que estão aqui no Brasil. Por favor, pense seriamente em lembrar dos missionários nas suas orações, na sua igreja local, e que de alguma forma Deus possa usar-nos para chegar até eles e abençoá-los em nome de Jesus, porque não é fácil. Você enfrentar, eu tenho dito aqui, Luciano, tem sido muito difícil para nós, enquanto família, às vezes morando numa boa casa, lidar com essa questão do isolamento. Mas assim, eu conversei com você algumas vezes pelo WhatsApp, tento lembrar de uma outra pessoa que está fora. Mas a gente pergunta assim, vai tudo bem, né? E os outros respondem, a gente acaba ficando naquela conversa meio superficial. Mas eu nem tinha ideia que o isolamento aí no Panamá, por exemplo, era dessa forma, era um pouco bem mais rígido do que nós estamos enfrentando aqui. Nós sabemos da realidade do Panamá, às vezes um pouco mais de questões violentas e riscos que podem acontecer. Que Deus abençoe, viu? Deus cuide de vocês, cuide do Felipe. Felipe também Sim, está aí com vocês? Tá, né? sim. Sim, é interessante, né, Fernando? Porque claro que o Panamá ele precisava ter essa restrição mais forte com relação à pandemia, porque é um hub, né, onde vem muita gente do exterior, o aeroporto aqui, você sabe, você já passou por aqui, tem um canal do Panamá, então é um país assim, multicultural, então a possibilidade disso aqui virar né, um lugar de tragédia grande era muito forte. Então, o governo ele teve que agir rápido. Assim, nesse sentido, a gente achou muito bom. Mas tem todas as repercussões econômicas que todos os países estão vivendo e vão viver. E, por exemplo, a minha igreja mesmo está fechada, porque a maioria das pessoas são de idade, e eles não dá para ter os cultos, e também a arrecadação da igreja desapareceu, né? Então agora uma coisa que é importante, que a gente tem percebido e tem falado, né? Como é importante tanto o obreiro como as igrejas sempre fazer um caixa, né? Para emergências. Então, por exemplo, a nossa igreja tinha um caixa, nós também tínhamos um caixa que nos aguenta por alguns meses, né? Então, isso é muito importante. Então, acho que tudo essas coisas também, essa pandemia está, vamos dizer que peneirando, né? A boa administração dos recursos também, né? Enfim. Então, eu acho que é muito importante também a gente aprender, né? Que a gente tem que estar preparado para circunstâncias no futuro, porque estão vivendo isso agora, mas pode vir outras coisas piores no futuro. Então, as igrejas, as agências missionárias, os próprios missionários, né? Tem que estar preparados. Então, se a gente tem que dar uma segurada na questão do consumismo, né? Na questão do materialismo, que a gente também acaba se deixando levar e não se prepara para situações de crise. Então, eu acho que é um tema muito importante ser tocado também, de estar sempre preparado. E claro que totalmente preparado nunca vai dar, porque a gente não sabe até quando vai uma crise dessa, mas pelo menos para o emergencial, não é? É um assunto muito delicado. A gente tenta falar aqui no Brasil com um pouco mais de carinho, porque a gente sabe que na hora da crise é mais difícil você falar, né? Mas é um pensamento assim, que eu estou vendo em você e você falando da sua igreja, da sua vida, que pelo menos na realidade que a gente vive aqui, eu não vejo, Luciano. Infelizmente, a gente vê igrejas no Brasil vivendo ano após ano, esperando a arrecadação do domingo para pagar a conta da semana passada na segunda-feira. E eu fico pensando como essas igrejas estão hoje e o quão difícil está sendo a vida desses pastores hoje, porque não é uma cultura brasileira. Você está aqui, nasceu, foi criado aqui junto conosco, você sabe disso. Em muitos lugares, o brasileiro ele não pensa nessa questão do poupar, né? Nem enquanto pessoa física, quanto mais enquanto instituição.
Então, assim, Sim. que bom que eu acho que o treinamento de vocês também ensina um pouco disso para os missionários, para eles terem essa cabeça, mas a gente sabe que infelizmente, né, não são todos. Mas que Deus levante homens e mulheres, levante doadores principalmente, levante homens e mulheres para orar, para se preocupar, para querer saber como é que está, principalmente a questão da saúde, porque muitos podem estar com um momento de saúde também delicado. Como você acha que nós Sim. podemos ajudar mais a igreja nesse tempo? Se você pudesse pedir alguma coisa para quem está nos assistindo, algum comportamento, alguma ação, como que você acha que a igreja poderia ajudar mais? Eu assim, nesse momento agora, né, eu acho que a igreja, no modo geral, né, eu tenho ouvido, Fernando, igrejas aí no Brasil, de colegas, né, que elas, apesar de estarem fechadas, elas também estão mantendo a arrecadação, as pessoas estão sendo fiéis. Eu tenho ouvido algumas igrejas aí. Eu acho, Fernando, que é um tempo de Deus peneirar mesmo quem é fiel e quem não é. Eu acho, porque nossa fé é provada nas circunstâncias. Então, assim, eu acho que nesse momento a gente tem que permanecer firme, manter a nossa calma, a nossa tranquilidade, não é? Usar o máximo possível, como já tem sido feito por muitos, mas melhorar ainda mais e usar o máximo possível as redes sociais para alcançar as pessoas, para pregar o evangelho de Jesus, falar menos de outras coisas que eu nem vou citar aqui, né? E falar mais Tá do tenso, cara. evangelho de Tá, salvação. tá tenso você ficar santo aqui na rede É, social, cara. exato. Do evangelho de salvação, sabe? A prioridade da igreja, eu acho que. Eu lembro, eu estava falando outro dia, né? Quando eu estudei na faculdade de teologia, a crítica que fazia para a gente era assim: ah, esse pessoal crente é muito espiritual e alienado, não pensa em política, não pensa, não põe o pé no chão, só pensa no espiritual, né? Tá. E aí a gente começou a pensar um pouco em política, mas eu acho que a gente deu uma exagerada. A gente perdeu, devia fazer as duas coisas, porque nós precisamos pregar a vida eterna, precisamos pregar a vida espiritual, precisamos pregar a salvação eterna. Isso não mudou nada. E parece que a nossa esperança está sendo colocada tudo nesse tempo agora. Então, uma palavra que eu queria deixar é essa: que a igreja escutasse o que Jesus fala, o que Paulo fala, que se a nossa esperança se limita somente a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E quando Jesus também falou para os discípulos, quando eles chegaram depois da ressurreição, em Atos 1:6, perguntaram: agora vai ser o tempo que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? Jesus falou: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai guardou para ele. Vocês vão receber poder para ser discípulos, para fazer discípulos de todas as nações. Então, nós não podemos perder essa visão da salvação das almas, da esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, assim, a igreja vai se fortalecer mais, né, passando por essas crises, se ela começar a olhar para as coisas celestiais, para o reino de Deus, e entender que isso não é alienação, que isso é o que Deus mandou ela fazer, e que nós somos cidadãos dos céus, nós não somos dessa terra, desse mundo, nós estamos aqui como peregrinos de passagem, e que a gente deve pregar essa mensagem, ser luz, e o nosso principal motivo é ser embaixador do reino de Deus. Do reino de Deus. Esse é o nosso principal trabalho. Então, acho que para a missão, tanto no Brasil como mundial, nós precisamos ter essa força da missão, do evangelho, do reino. Não podemos perder essa visão. Nós não podemos começar a entrar com outras prioridades, começar a pensar e falar tanto de outras coisas e perder a verdadeira esperança, porque tudo isso aí vai passar. Todos esses problemas políticos, problemas sociais, isso aí tudo, daqui a pouco melhora, depois piora um pouco mais, enfim, são coisas que nós podemos ajudar de que forma? Sendo a igreja do Senhor, através
do discipulado, da mudança de caráter de cada um, do discipulado um a um, é que a gente pode mudar realmente as coisas. Dessa forma, mudando a nossa pregação, a gente não vai conseguir alcançar ninguém, porque é o evangelho que pode transformar, o evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a igreja se unir mais, não entrar nessa briga, né, acaba que os irmãos estão entrando em brigas entre eles e perdendo o foco da evangelização, da missão de Deus. Que interessante, muito bem colocado, né? A Neiva está comentando aqui, infelizmente, muitos perderam o foco. O Edson está perguntando, Edson Feriato, qual a visão da igreja sobre essa pandemia? O que você acha? Como que a igreja está vendo isso? Veja bem, outro dia eu até estava conversando com um grupo aqui, né? Que eu tenho ouvido assim, os crentes orar mais, alguns crentes ler mais a Bíblia, não é? E alguns crentes se levantar mais. Então, eu acho assim, pragas sempre houveram. Sempre houveram pragas, né? Sempre houveram pestes, sempre houveram tragédias no mundo. Toda vez que acontece uma tragédia, uma praga, todo mundo pensa, agora vai terminar, agora Jesus está voltando. Mas Jesus está voltando desde quando ele foi, correto? Verdade. Jesus está voltando desde quando ele subiu aos céus, ele está voltando. Na época de Paulo, os caras achavam que estava ali já. Na época de Paulo, eles estavam achando que estava ali já, não estava querendo nem trabalhar mais. Por quê? Exatamente, porque havia perseguição, havia morte, havia uma situação de crise. Por isso que todo mundo, Jesus já vai voltar já. Então, toda vez que a crise vem como uma tsunami, todo mundo pensa, agora é o tempo. Então, eu acho assim, que a igreja deve olhar para essa pandemia com respeitar a praga, porque a praga ela não tem partido, correto? Respeitar a situação, porque tem gente que está morrendo e ninguém quer que ninguém morra, por mais doente que esteja e por mais velho que seja, correto? Sim. Respeitar a dor dos outros, orar por consolo daqueles que estão perdendo seus familiares e não se desesperar ao mesmo tempo. Não entrar em pânico. Então, vamos lá. Passo a passo. Primeiro, respeitar a questão da enfermidade, da praga, respeitar o que está acontecendo, a dor das pessoas e tentar levar consolo. Mas, ao mesmo tempo, segunda coisa, então, não entrar em pânico, saber, como você disse bem, que Deus está no controle de tudo e que Ele pode, da noite para o dia, fazer assim e a crise acabar. Ter essa confiança, essa fé. E a terceira coisa é usar toda essa circunstância e saber que, para nós, tudo isso é uma oportunidade. Por quê, Fernando? Qual é o maior medo das pessoas? O maior medo é a morte. Morrer. Nós temos o antídoto para a morte. Jesus morreu e ressuscitou, venceu a morte. Então, nós precisamos pregar mais sobre a eternidade, sobre a vida com Jesus. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que a morte, para nós, não é o fim. Então, olhar toda essa crise como uma oportunidade de ganhar almas para Jesus e de proclamar o verdadeiro evangelho. Porque nós não sabemos. Talvez nós falamos assim, daqui a um mês tudo vai passar, nós falamos, talvez Jesus não vai voltar, mas talvez Jesus volte, nós não sabemos. Então nós precisamos estar preparados e preparar as pessoas. Porque nós não temos certeza de nada. Nós não temos certeza de nada. Então a igreja precisa se levantar para falar mais sobre a eternidade, sobre a salvação em Jesus. E isso é o papel da igreja. Se a igreja não fizer isso, ela pode fazer todas as outras coisas, mas ela vai estar omissa.
negligenciando o mandato principal que Jesus deu para ela, que é ser embaixadora do reino de Deus. Não é embaixadora da ONU, não é embaixadora de uma outra organização, de uma outra pessoa, ou de algum partido político, ou de alguma organização, de alguma ONG ou coisa assim. Embaixador do reino de Deus na Terra. Esse é o papel da igreja. Essa igreja pode fazer um montão de outra coisa, mas não fizer isso, não proclamar a salvação em Jesus, o perdão dos pecados, a libertação do sangue, a vitória de Jesus sobre a morte, ela falhou. Que palavra abençoada, né? Estão colocando aqui. Que interessante. Como que uma situação como essa também nos traz oportunidade, seja de amar aqueles que estão sofrendo, seja de respeitar a situação. Infelizmente, nós já passamos aqui de 5.000 mortes e ainda muitos da igreja estão negando ou estão fingindo que não está acontecendo nada. Isso é no mundo inteiro. A Neiva coloca uma pergunta aqui, pastor Luciano. O que você acha que move essa falta de unidade nesse tempo tão difícil que poderia fazer a igreja se unir? O que você acha que move essa falta de unidade? A resposta é muito simples, né? Ela não sou eu que vou inventar, certo? Ela está revelada na palavra. É o pecado. É o pecado. É a corrupção humana. É o desejo do partidarismo, do que Paulo fala ali, a igreja de Corinto, um fala eu sou de Paulo, outro de Cefas, né? E aí Paulo fala, Cristo está dividido por acaso? Foi Paulo que morreu por vocês? Foi Cefas que morreu? Foi Apolo que morreu? Então, a divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto é porque eles eram meninos, eles eram crianças na fé. Isso, na verdade, eles eram carnais. Então, o problema da divisão, a irmãzinha que está perguntando, é exatamente isso. Uma igreja imatura. Uma igreja que não cresceu espiritualmente. E que, então, ela começa a entrar em guetos. Assim como a igreja de Corinto. E o único gueto que a gente tem que estar é a vala comum do Evangelho de Jesus. Jesus é o nosso fundamento. Ele é que morreu, não foi Paulo, não foi Cefas, não foi Apolo, não foi o João, não foi Lucas, não foi Tiago, não foi o Luciano, não foi o Fernando, não foi nenhum de nós, Jesus. Então, a divisão vem da carnalidade mesmo, da infantilidade da igreja de não estar crescendo, da imaturidade que ainda é manifestada através de divisão, que é pecado. Interessante. Você que está nos assistindo, olha que interessante. Às vezes nós estamos com a cabeça enfiada dentro do aquário e a gente não consegue ver a totalidade dos peixes, né? Às vezes alguém que está lá fora, mesmo sendo brasileiro, mas vivendo, acho que já há vários anos lá fora, com uma outra realidade, às vezes com outros problemas muito maiores, e nós aqui, ao invés de fazer o que tinha que fazer, às vezes ficamos arrumando mais problema para a nossa vida. Que interessante, é uma visão. Eu também vejo sempre, mesmo antes desse momento de crise, falei que crise, dentro da palavra crise, nós temos perigo, mas nós temos oportunidade também. Uhum. Ontem nós estávamos falando com o Rodrigo Leitão, ele disse, olha, eu nunca vi tanta gente pregando o evangelho de verdade nesse país como nos últimos dias. Então, de certa forma, alguns pastores e algumas igrejas já estão entendendo ou amplificando a sua voz para que o evangelho seja pregado. É uma pena ainda que eu acho que mais alguns dias, pela força, não porque nós queremos, mas pela força do que está acontecendo, acho que isso vai acontecer mais. Mas que nós oramos para que a igreja brasileira possa entender tudo isso, se compadecer, estar juntos e não esquecer daqueles que ela enviou lá para fora, pelo amor de Deus, porque nós somos um corpo, aquilo que o pastor Luciano falou, fazemos missão aqui. O Davi acabou de comentar aqui, ó, lá de Natal assistindo a gente, olha que o negócio tá meio triangular aqui, ó. Campinas, Natal e Panamá, já fechamos um grande triângulo aqui. Mas é a vida, nós estamos em missão constantemente, aonde nós estamos. E aí,
para quem sabe a gente já ir caminhando para o nosso final, para dar uma liberada para vocês descansarem também aí, Luciano. Você e a Shirley, né? Lembrando das comidas lá da peruana da Shirley. De um abraço É, aí para Maria. É, essa questão do que está dentro e que vai para fora, né? Eu até postei um post hoje dizendo assim, que nós teclamos nas nossas redes sociais aquilo que o nosso coração está cheio. Então, se olha aí. está tendo muita briga na rede social, inclusive com os cristãos, eu falei assim, olha, dá uma olhada como é que está dentro de você, porque pode ser que isso está vazando para fora, né? Eu acho que o que você falou é Sim, interessante. Ó, o evangelho dentro de mim vai alcançando quem está fora de mim. Quem sabe é um tempo da gente deixar o evangelho falar o nosso coração. Mediante a sim, isso, eu queria sim. convidar você para dar uma última palavra para aqueles que estão assistindo e também vão assistir a gente depois, Ok. principalmente abençoando a nossa igreja para que a gente consiga encontrar essa unidade, isso que está dentro. Fernando, a oração, né, o desejo é que a gente consiga ter um equilíbrio, né, entre ver de tudo e reter o que é bom, né, saber que, como você falou, né, que às vezes um comentário, quantas vezes eu fico com o meu dedo assim, coçando, vontade de comentar alguma coisa no Facebook, mas aí eu começo a analisar, a pensar e a falar com Deus, vai adiantar alguma, vai resolver, vai transformar? Não vai, né? Ou às vezes só vai gerar uma polêmica, uma confusão maior. Então, assim, eu volto a dizer, amados, assim, assim eu não vou errar nunca. E ninguém vai poder falar, não, você está... Não tem como. Nós somos chamados para pregar o evangelho. Nós somos chamados para fazer outra coisa. Somos chamados para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai gerar mudança. É lógico que a palavra de Deus tem que ser pregada através também da nossa vida, não praticada e não só falada, né? Mas nós somos chamados para influenciar através do testemunho da palavra. E não... Acho que também está faltando muita questão do evangelho da cruz, né? De entender... Outro dia alguém me perguntava, Fernando, você acha assim que o missionário tem que sofrer mais porque ele vai para o campo, coisa assim? Eu disse, veja bem, a cruz, ela não é menos pesada para quem fica fazendo a missão na igreja local. Ah, Deus fala, não, essa cruz aqui para você que vai ficar aqui, essa cruz um pouco mais pesada para quem vai para o campo. Não, é uma só cruz. Situações diferentes, contextos diferentes, mas a cruz é a mesma. Ou seja, o preço é o mesmo. Todos temos que pagar. Então, eu acho assim que muita gente querendo se dar bem, muita gente querendo construir sua torre de Babel, construir seu próprio nome. Eu acho que esses momentos de crise agora que a gente está vivendo no mundial também está revelando igrejas que só são de eventos e igrejas que realmente são comprometidas com Jesus e não com os eventos. A igreja só de evento, essa hora, dispersou tudo. Então, eu acho assim que é um tempo da gente refletir e de botar Jesus no centro de novo, pedir perdão pelos nossos pecados, parar, em muitos casos, de adulterar o evangelho para poder satisfazer os nossos desejos, colocar Deus como um servo nosso e nós é que somos servo dele. Eu acho que é um tempo da igreja começar a ter uma vida de mais intimidade com o Senhor e aproveitar esse tempo para refletir, para ler mais a palavra, para estar mais com a família, para abençoar, porque se você está falando na internet, escrevendo na internet, você é um mau pai, está dando um mau exemplo para o teu filho, ele vai ser um mau cidadão e ele não vai poder fazer nenhuma diferença no mundo porque você não deu um exemplo bom para ele. Agora, se você dá um exemplo bom na sua casa, você é um bom cristão, você é alguém cheio do Espírito Santo e faz discípulo primeiro dentro da sua casa, então você vai ter uma esposa, um filho que vai poder fazer diferença lá fora como um profissional. Então, e isso vai como uma cadeia, né? Não só para a família, para outros, você vai fazendo discípulo e assim você vai gerando transformação.
De outra forma, vai ser só blá, 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 só opinião pública, só holocubração mental e não vai gerar nenhuma mudança para nada, vai gerar só mais confusão. E eu acho que é isso. A gente deve botar Jesus no centro, a palavra de Deus no centro, e saber qual que é a nossa prioridade, qual que é o nosso foco principal. Isso aí, acho que o que você disse já respondeu um pouco o que o Davi perguntou. Ele perguntou sobre esse monte de... O David Gonçalves perguntou sobre esse monte de live que está tendo agora. E ele disse, será que isso é bom ou ruim? Mas é aquilo que você falou já, né? Se tem coisa boa, porque está saindo dentro, tá bom. Mas infelizmente, aqueles que já estavam pregando um evangelho adulterado, as lives vão só aumentar as confusões, só aumentar as brigas, só aumentar as confusões e os problemas, né? Vai só amplificar da voz aquilo que estava errado. O que vale sempre é a intenção, né? Qual que é a intenção de eu fazer a live? A intenção é levar a palavra para que as pessoas sejam curadas, libertas, restauradas, transformadas, ou para que as pessoas me conheçam? Faz essa perguntinha básica. Interessante. O David Gonçalves aqui diz, olha, Deus possa derramar chuva de bênção, chuva de unção sobre você, Luciano, a Shirley, a Maria. Amamos muito você. A Regiane Aredes também diz, abraço, pastor Luciano. Sou a mãe da Pati, do Johnny. Várias pessoas aqui. Depois o Luciano vai ficar com os comentários de vocês. Eu mando para ele lá na live, se ele quiser responder, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários dessa live os contatos do CIEMAL, tudo que tiver lá de página, vocês possam entrar, do Luciano, queiram entrar em contato com ele, abençoá-lo. Eu acho que é benção. Mas desde já, se você está aqui, ó, lembre-se dos missionários também, ore pelos missionários também. E acima de tudo, se você chegou agora na live, querido, você precisa voltar e assistir tudo, porque nós fomos extremamente abençoados. Fernando, deixa eu te falar uma última coisa, né? Que eu lembrei, né? Você falou do dólar, né? Dessa questão financeira, e é verdade, né? Igrejas que calcularam para ajudar missionário em dólar, né? Devem estar chorando uma hora dessa, né? Na hora da conversão, né? E por outro lado também igrejas que decidiram pagar em reais, né? Os cotados dos missionários estão sofrendo, né? Porque na hora deles reverter lá, a coisa está complicada. Mas assim, eu lembrei de uma situação para a gente terminar aí, né? Que uma vez eu fui pregar numa igreja e um líder chegou para mim e disse assim, pastor, eu estava no Peru ainda, né? Fala de todas as suas necessidades, abre o jogo com a igreja para ver se a gente consegue alguma ajuda aqui para você, né? Ele falou baixinho assim para mim, né? E assim, eu não fiz de caso pensado, ou não foi... eu não quis ser grosso com o líder, nada, mas foi algo que é uma resposta automática que eu sempre tenho. E eu disse para ele assim, olha, eu vim aqui para pregar a palavra, o evangelho, eu não vim aqui para pedir nenhuma ajuda para nada, né? Se Deus sabe as minhas necessidades, né? Então, eu vou pregar, eu não vou abrir para falar de nenhum... E nunca foi uma postura minha de ficar falando de necessidades, né? Porque eu acho que não deve ser esse o nosso enfoque, né? Agora, a igreja, ela tem que conversar mais sobre isso, ela tem que saber que ela é a maior agência de missões, ela que tem que pensar, né, nos obreiros. E muitas vezes a igreja não faz missão justamente porque ela tem dificuldade da generosidade, né? Acho que temos que trabalhar mais, menos falar de dinheiro e falar mais da generosidade, que pode ser expressada de diversas maneiras, e uma delas é o dinheiro. Isso aí, muito bem lembrado, né? Essa última viagem minha lá nos Estados Unidos, fizemos um amigo em comum. Nós não tínhamos, mas eu conheci o Bud Simon lá em Kentucky. Ah, sim. Falou muito bem de você, falou lá dos projetos e por isso que eu tô falando do dólar, porque na minha cabeça aqui eu tô fazendo as conversões, tô falando, meu Deus, tá chegando perto de R$6 já. Sim. Muito bom. Você que esteve conosco. Sim, pode falar, Luciano. Sim, não, é complicado, né? Essa conversão, ela destrói.
Muito bom. Recebemos hoje no nosso bate-papo aqui sobre missões no momento de crise e isolamento, pastor Luciano Pereira, da cidade do Panamá. Ele também tem liderado o CIEMAL, os missionários na América Latina, da Igreja Metodista, tem feito um evento muito bom, anual lá. É uma pena que o desse ano provavelmente vai estar comprometido. Quem sabe a gente faz por live, né, Luciano? Te dá um jeito aí. Então, Fernando, até aproveitando aí, né, que nós estamos trabalhando, já organizando para ter um treinamento online, igualzinho que a gente faz aqui, mas online. Que benção. Isso deve sair por junho, julho, já deve estar saindo aí. Que benção. Então eu vou mandar para todo mundo, mas você já pode ir acessando lá ciemal.net, vai estar sempre lá no ciemal.net, também no meu Facebook, eu sempre vou estar anunciando. Então a gente vai fazer um treinamento missionário totalmente online. E também vamos fazer algumas lives com professores, inclusive um deles vai ser o Bud, o Bud Simon, né? Que você conheceu lá. Vai fazer lives para poder justamente falar sobre o treinamento, como vai ser ele online. Que legal, pessoal. Vou deixar então a página do CIEMAL, vou deixar aqui o do Face para você curtir o do Luciano lá, para ficar atento. Olha aí, oportunidades que Deus está dando para a gente, às vezes que nem conseguiria ir lá, de poder também participar desse treinamento. Luciano, muito obrigado. Obrigado por você estar conosco. Você que esteve conosco na nossa live ou está assistindo depois, gostou? Compartilha, querido. Ore, abençoe. Ah, não gostei. Gostou? Não fala nada não. Fala nada não, fica quietinho. Deixa aí do jeito que tá. Não dá o voz não. Não dá a voz não, que senão o negócio cresce. Amanhã temos live com o pastor José Júnior sobre qual o impacto da crise e isolamento na sexualidade do casal, na sexualidade humana. Sexta, live sobre louvor e adoração em meio à pandemia e crise com o Gilberto Heder. E segunda com o Edson, às 22 horas também, sobre uma resposta bíblica para a crise e esse tempo de isolamento. Ore agora no seu tempo devocional, ore pelo Luciano, pela Shirley, pela sua família, pela igreja no Panamá, que está vivendo um momento mais difícil que nós aqui, pelo que a gente viu na questão do isolamento, e abençoe a vida deles em nome de Jesus. Muito obrigado, viu, Luciano? Amém. Um grande abraço. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. Obrigado, cara. Deus abençoe a todo mundo. Um abraço. Tchau.